Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para nós, para os nossos corações, mais uma porção da bendita Palavra de Deus para a nossa edificação espiritual. E para darmos início nesta programação, nós vamos ter uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus, nosso Pai Criador. E eu convido a todos os irmãos para orarem juntamente conosco. Oremos então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nós nos encontramos em Tua bendita presença, Pai. Agradecemos ao Senhor por mais este privilégio de estarmos juntos com essa grande congregação espalhada por todas as partes, por este meio virtual, meu Deus. E eu peço a bênção do Senhor em favor de todos os Teus filhos, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão com problemas familiares, ou que tem problema de desemprego, qualquer coisa, meu Deus, que haja uma necessidade de auxílio, que o Senhor possa ajudar a cada um, meu Pai. Eu peço também o perdão pelos nossos pecados,
nossas muitas fraquezas, falhas e tudo. E também pedimos a inspiração divina para mais esta programação. E tudo isto nós pedimos no precioso nome do Senhor Jesus Cristo e para a tua bendita glória. Amém e amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Queridos, a leitura que vamos ler nesta manhã, ou para quem de bom dia, para quem de boa tarde, não é? E para quem de boa noite, porque nós temos essa facilidade na plataforma do YouTube, que você pode ouvir, acompanhar, assistir, qualquer hora que você tiver oportunidade, não é? Muito bom isso. Então, que Deus possa abençoar a todos, não é? Vamos aqui então. A escritura que vamos ler é Romanos capítulo 8, versículo 7. Enquanto vocês procuram, localizam em suas Bíblias, se assim o desejarem, nós vamos trazer as nossas notificações. Este programa é publicado diariamente pelo nosso canal do YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo. E também ele é reprisado através dos nossos grupos de WhatsApp, não é? São 3 grupos e se qualquer irmão ou irmã desejar fazer parte de um dos grupos, pode entrar em contato conosco fazendo a tua solicitação e não esquecendo de deixar o teu nome para que então seja criado o teu contato com o teu nome, tudo direitinho, não é? E o número para você se comunicar conosco está aí na descrição do vídeo, não é? Também lembrando que é uma programação que é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Nós temos cultos ali todos os domingos, no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, o nosso endereço é Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Os cultos ali são realizados todos os sábados, no horário das 18h30 também. Todos são bem-vindos e venham e adorem juntamente com o povo de Deus que ali se reúne para adoração. Muito bom. Dito todas estas coisas, nós vamos então para a leitura bíblica aqui, conforme já foi anunciado, não é? Romanos 8, versículo 7. Vamos aqui. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto, por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus.
porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai. Amém. Somente até aqui no versículo 15, não é? Muito bom, então. Agora nós vamos ouvir uma canção para o nosso enlevo espiritual. O nome deste hino que nós vamos cantar é um nome muito sugestivo. E primeiro nós vamos ouvir o hino e depois nós daremos continuidade em nossa fala aqui, em nossa meditação, não é? Então prestem atenção no hino, depois nós voltaremos com o nosso comentário. O nome do hino é Minha Mãe. E quem canta esse hino é o cantor Aparecido de Souza, né? Vamos prestar bastante atenção para sermos abençoados. Ouçamos e meditemos. Da pátria formosa, distante, saudoso, chorando e gemendo meus cantos de dor, eu guardo no peito a imagem querida do mais verdadeiro, do mais santo amor. Minha mãe, nas horas caladas das noites de estio, sentado sozinho com a face na mão, eu choro e soluço por quem me chamava, ó filho querido do meu coração. Minha mãe, no berço pendente dos ramos floridos, em que eu pequenino feliz dormitava. Quem é que esse berço com tanto cuidado, cantando cantigas, alegre embalava? Minha mãe, de noite, alta noite, quando eu já dormia, sonhando esses sonhos dos anjos dos céus, quem é que meus lábios dormente roçava, qual anjo da guarda, qual sopro de Deus? Minha mãe, feliz o bom filho que pode contente na casa paterna de noite e de dia sentir as carícias do anjo de amores, da estrela brilhante que a vida nos guia. Minha mãe, por isso eu agora na terra do exílio, sentado sozinho com a face na mão, suspiro e soluço por quem me chamava, ó filho querido do meu coração. Minha mãe, Amém. Que Deus aceite a nossa adoração, não é? E o nosso louvor. Muito bem, então antes de começarmos a leitura da mensagem, que é o estudo da mensagem Sede, não é? Que está em apreço, eu gostaria de fazer aqui um breve comentário, não é? Hoje, dia 13 de junho,
de 2023, naturalmente, não é? 13 de junho de 2023. E eu quero prestar uma homenagem póstuma à minha saudosa mãezinha, que faleceu já há alguns anos, não é? Ela nasceu no dia 13 de junho de 1929. Então, eu estava fazendo o cálculo aqui, não é? Ela estaria hoje completando 94 anos de idade. E eu me recordo com muita saudade daqueles tempos quando nós somos uma família, você, todo mundo naturalmente, ou pelo menos a maioria das pessoas tem essas recordações também, porque tiveram família. Raramente você encontra alguém que não teve a graça de ter uma família, às vezes morou em algum abrigo, algum orfanato, assim por diante, não é? Mas para todos que têm suas famílias, ou se não tem, já tiveram, tem a mesma recordação, não é? Eu acredito. E então eu me lembro quando garoto, aí quando comecei a crescer, eu logo ali pelos meus 8 anos de idade, eu fui frequentar a igreja evangélica Assembleia de Deus, daquele tempo de 1965, 6, 7, por aí assim, não é? 68, não, aliás, 50, me perdoem, né? Não é 68 não, 58, 57, mais ou menos nessa data aí, eu comecei a frequentar a igreja, então, a Assembleia de Deus, juntamente com a minha irmãzinha mais nova, que também já é saudosa memória, e nós íamos então no salão de cultos, que era um quarteirão distante de nossas casas, não é? Ou de nossa casa. Então, ali nós começamos a nos familiarizar com o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Minha mãe na época e meu pai também não iam na igreja naquele tempo. Meu pai era um homem doente, né? Psicologicamente, ele tinha lá vários problemas de saúde, mas ele nunca foi um homem que teve vícios, assim, de bebida alcoólica, de entorpecente. Aliás, naquele tempo não se falava em uso de drogas, não é? Então, ele era apenas um homem que não tinha saúde. E a minha mãe, essa a quem estou prestando a homenagem hoje, não é? Nesta data tão significativa para nós, ela foi como que mãe e pai para nós. Então ela trabalhava na roça, assim chamado, como lá no sítio a gente chama na roça, não é? Ela trabalhava na roça e eu logo que tirei meu diploma de escola, não pude fazer o ginásio, eu tinha que ajudá-la na roça também. Então eu saí da escola com 11 anos, tirei o diploma da 4ª série e não tive a oportunidade de fazer o ginásio porque eu tinha que trabalhar para ajudá-la com 11 anos. E assim era a nossa vida. E ela era uma senhora, uma mãe muito austera. Veja isto, né? Ela era muito austera, mas era muito amorosa, né? Então, mesmo com o papai doente, ela nunca nos deixou pedir nada na rua. Como a gente vê hoje, às vezes as pessoas, você encontra, principalmente as pessoas vêm das cidades pequenas, dos vilarejos para as grandes cidades, pensando que aqui na grande cidade vai ser a salvação para eles, vai ser o paraíso, e aqui na cidade grande é que se encontram os maiores problemas, porque aluguéis são muito caros, não é?
e tudo tem que ser pago, né? Você vai comprar um tomate, você precisa pagar, uma alface, você precisa pagar, e então tudo fica mais difícil, não é? Mas nós então vivíamos ali naquele vilarejo, ali por nome Airosa Galvão, próximo a Jaú, ali nas redondezas. Era um município, inclusive, ali de Jaú, não é? E nós, então, fui trabalhar na roça com a minha mãe. Eu, modéstia à parte, sempre que passava de ano na escola, do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, assim, em todos os anos que eu passei de ano, nunca repeti nenhum, os professores vinham a mim e diziam: você passou em primeiro lugar e você vai ganhar um prêmio. E eu ficava feliz, né? Ganhava aquele prêmiozinho, levava para casa contente, mostrava para minha mãe, para o meu pai e tudo, né? E quando eu fiz a quarta série, o quarto ano, assim chamado naquele tempo, não é? O meu professor, seu Valdemir Rezende, disse para mim: você passou em primeiro lugar na classe, então agora você vai, eu quero te dar um prêmio, de recompensa pela sua dedicação e tudo, né? E você pode escolher entre duas coisas: ou um pano para fazer uma blusa, um tecido para fazer uma blusa, que era na verdade uma camisa, não é? Ele chamou de blusa. Ou então eu te dou o curso de admissão. Se eu estiver falando para pessoas assim da minha idade, de 50, 60, 70 anos para frente aí, né, você vai lembrar que na época dos anos 50 tinha o curso de admissão, e que vinha a ser a quinta série hoje, não é? Depois o estudo mudou. Então ele disse: se você não quiser o pano, o tecido, eu te dou um ano de admissão pago para você continuar os seus estudos e fazer o ginásio, e depois do ginásio viria o colegial e assim por diante, não é? Ele achou, modéstia à parte, dizendo aqui, que havia potencial para se pensar em uma possível carreira, né, de profissional, alguma coisa assim. E eu voltei contente para casa, falei para minha mãe: mãe, o professor Valdemir disse que vai me dar uma camisa ou o curso de admissão, e eu vou fazer o curso em Jaú, e já tinha feito todos os meus planos, não é? Fazer o curso em Jaú e depois eu já entro no ginásio. E aí a minha mãe disse assim: o costume antigo das velhinhas, né, caipiras, que falavam assim: pode tirar o seu cavalo da chuva, você vai trabalhar comigo na roça para ajudar a criar os seus irmãozinhos. E aquilo foi para mim muito assim, frustrante até, mas modéstia à parte, eu preciso falar isso toda vez porque é difícil a gente contar às vezes a própria história, não é? Então eu era um filho obediente, com toda a modéstia eu digo, né? Então eu era um filho obediente e aceitei. Fazer o quê? Meus irmãozinhos são pequenos, então eu vou ajudar a minha mãe a trabalhar para criá-los até o ponto em que possam também se sustentar sozinhos, não é? E assim foi. Então eu ganhei o pano para fazer o tecido, né, para fazer a camisa. Muito bem. E assim foi, e nós continuamos na igreja. Ali logo eles também começaram a frequentar, meu pai e minha mãe e tal, na Assembleia de Deus daquele tempo, né? E passamos aquele tempinho de pouco tempo, assim, uns pouquinhos anos, talvez 2, 3, 4 anos por aí, 5 anos no máximo. E aí vem a adolescência, né? Na adolescência eu não queria mais ser crente, não. E às vezes a gente conta essas coisas assim, mas isso é bom para quem está pensando a mesma coisa, viu?
eu não queria ser crente mais não. Falei, não, eu tenho vontade de ir nos bailes, eu tenho vontade de fazer isso, de ficar com os colegas e em diversões, jogos de futebol e tudo. E eu não estava mais querendo. E ela dava duro comigo. Eu falava, menino, você não vai sair da igreja, hein? Senão Deus vai te castigar, Deus vai pesar a mão sobre você. Mas sabe como é que é adolescente, né? Porque entra, na verdade, um espírito na pessoa da desobediência, que é justamente o espírito da adolescência. Com o espírito da adolescência vem a desobediência. Porque antes eu era um menino mais obediente. E por que não obedecer justamente na hora que tratava-se da alma, do destino da alma, de algo espiritual, da vida espiritual, não é? Enfim, ela era muito severa comigo. Eu preciso pular uns trechos porque senão o tempo não vai dar aqui, não é? E então fui trabalhar com ela na roça e depois logo a outra irmãzinha minha, menor, 2 anos menos que eu, também começou a ir. E naquele tempo não existiam essas leis que não podia trabalhar criança com menos de 14 anos, né? Naquele tempo podia. E eu fico observando, falo, será que era melhor ou pior do que agora, né? Eu acho que naquele tempo parecia estar sacrificando uma criança, parecia estar se fazendo uma injustiça com uma criança, pondo ela para trabalhar com 11 anos de idade. Mas na verdade aquilo serviu para ela no futuro, na sua vida. Quando ela aprendeu quão difícil é a vida, quão custosa é e precisa que se tenha brio, caráter, senão não consegue, não é? Pelo menos para mim não foi prejudicial. Mas hoje em dia é assim, não é? Não pode dar serviço, as empresas não podem empregar um menino com 10 anos, 12 anos, porque é contrário às leis, não é? Para proteger as crianças, mas isso realmente não é uma proteção. E olha que eu não estou falando de fazer judiação com criança, não é? Que minha mãe dizia, trabalhar não mata ninguém. Minha mãe falava isso. Então eu estava dizendo que ela era uma mulher muito austera, mas era muito amorosa. E nunca nos deixou pedir esmola na rua, no farol. Lá não tinha farol, né? Na rua assim, sinaleiro de carros. Mas hoje em dia você vê, as crianças às vezes não podem trabalhar nas empresas, mas pode pedir as coisas no farol, não é? Olha isso. Então, isso também é uma responsabilidade dos governantes que criam esses tipos de leis assim, não é? Mas vamos em frente aqui. Então, quando nós vivemos a nossa vidinha de pessoa humilde, de família humilde, e fomos vivendo, fomos trabalhando, pelejando, a família vai crescendo, os irmãos vão crescendo e vão se tornando adultos, e essa foi a nossa vida, não é? E quando foi no ano de 2019, eu esqueci de precisar o dia, mas eu acho que foi no mês de dezembro de 2019, minha saudosa mãezinha, me desculpem, né? Ela nos deixou. Então, eu pensei nesse hino que o cantor Aparecido de Souza, né, gravou. Não sei se ele estava sentindo aquilo que ele cantou, não é? Eu acredito que sim, não é? Ele estivesse sentindo a mesma coisa que eu sinto hoje, não é? Que saudades da minha mãezinha, não é? Depois, pela graça de Deus, eu me tornei um ministro, um pastor, não é? E isso já vem há 50 anos, não é? Que eu sou ministro do Evangelho. Então, eu acabei sendo o pastor de minha mãe. Olha o que faz o destino, não é? Eu queria me desviar e ela não deixou.
E depois, com o tempo, eu passei a ser o pastor de minha mãe. Quando ela faleceu, eu levava a Santa Ceia para ela todo domingo, todo dia de Santa Ceia, né? Primeiro domingo do mês. Levava a Santa Ceia para ela ali, ela tomava a Santa Ceia, morou com a nossa irmã caçula, 10 anos, então ali a gente levava a Santa Ceia para ela e ela viveu ali os seus últimos dias em paz, feliz, né? E eu agradeço a Deus, é uma lembrança que às vezes vem para a gente assim, a gente se emociona um pouco, não é? Também porque é tão, não sei se seria ruim, acho que não é ruim se lembrar. É bom se lembrar, são as boas lembranças, porque quando a gente recebe de nossos pais aquele ensinamento, aquelas orientações, aquele ritmo de vida severo, você está recebendo um plantio de uma semente que vai nascer e com o tempo você vai fazer a mesma coisa para os que vierem depois, para filhos e pessoas mais novas, e inclusive para mim que seria por predestinação um pastor do Evangelho, como aqueles ensinamentos, aquela rigidez da minha preciosa e saudosa mãezinha foi útil e tem sido ainda útil para nós, não é? E nós agradecemos a Deus pela vida, agradecemos a Deus neste momento, nesse 13 de junho, se ela estivesse conosco, ela estaria com 94, mas ela foi em 2019, então ela foi aproximando dos 91, né? Ou passando já 91, porque ela nasceu em 13 de junho e ela faleceu em dezembro, então ela tinha acho que 90 anos e meio, se eu não estiver enganado, ou 91 anos e meio, não é? Isso. Porque eu preciso fazer o cálculo aqui, quando eu estou gravando, se a minha atenção for roubada do que eu estou pregando aqui, a gravação capta tudo, né? Então é isso. Mas que eu agradeço muito a Deus pelas nossas vidas e ainda nós estamos aqui no 27 minutos, já quase 28, não vai dar, mas eu quero ler pelo menos um parágrafo da nossa mensagem sede, pelo menos um, para não passar em branco, não é? Então, aqui no parágrafo 181, o profeta de Deus, irmão Brana, diz assim: por isso, se você for negligente em dar ao Espírito Santo a palavra de Deus, você morrerá. Morrerá espiritualmente, né? Dá para ler mais um, acho, se não for muito grandão aqui, né? Vocês cristãos, vocês de determinada igreja, dessa, daquela outra, de todas as igrejas, né? Os pentecostais e tudo. Unidade, dualidade, trindade e que quer que sejam, não importa isso, nada importa para mim. O profeta de Deus está dizendo aqui que não importa, para ele não fazia diferença a que igreja a gente fosse. O importante é que o Espírito Santo estivesse dentro de nós. Isso foi esse legado que o profeta nos deixou. O importante é que o Espírito Santo esteja dentro de nós e você o alimente com essa sede da palavra que está dentro de você e eu também, e nós todos, não é? Então, pouco importa para mim, não acho que importe para Deus. Veja, você é um indivíduo, você é uma unidade, você nunca irá para o céu como uma igreja. Você vai sozinho, não é? Ou uma denominação, você irá para o céu com uma única pessoa entre você e Deus. Isso é tudo. Não importa a que igreja você pertença. Amém? Que Deus nos ajude então, que Ele nos abençoe e que nós possamos, como eu
disse que os ensinos de minha mãe serviram muito para mim, hoje eu tenho um profeta de Deus que me ensina também o que é correto, o que é certo para sermos cristãos de verdade. Amém. Nós conseguimos ler 2 parágrafos aqui, não é? E agora nós vamos ter uma palavra de oração, encerrando o nosso programa de hoje. Gracioso Deus e bondoso Pai que está nos céus, agradecemos ao Senhor por mais esta vez a oportunidade de estarmos reunidos ao redor da Tua Santa Palavra, meus irmãos espalhados por todas as partes, e eu agradeço ao Senhor por tudo, ó Deus. Eu peço que o Senhor cure os enfermos, liberte os oprimidos. Mais uma vez eu peço que o Senhor abençoe os lares, as famílias, que sejam libertos de perturbações, de espíritos maus, espíritos malignos, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor nos dê a bênção e a paz. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bem, amados, fiquem então na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Se Ele permitir, nós estaremos juntos outra vez em nossa próxima programação. Amém e amém.